ele foi elevado. Heracles foi um título que ele recebeu depois que ele morreu, experimentou a morte humana e foi levado ao Olimpo. E no Olimpo, a Hera, que sempre foi uma megerinha com ele, o reconheceu, o recebeu e deu a ele o nome, a glória de Hera, Heracles, porque ele significou o encontro entre o homem mortal, falho e trôpego e a divindade sublime, onipotente e gloriosa. E ele representou, como poucos outros personagens da mitologia, ele representou esse encontro. Não uma ambiguidade, mas sim um encontro. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo em que nós vamos dar sequência às narrativas dos 12 trabalhos de Hércules. Hoje nós já estamos no 10º. Se você quiser ver as outras 9, mais uma introdução também à história do mito de Hércules, mito extremamente mobilizador, extremamente conhecido, perdura até os dias de hoje. Se você quiser ir vendo o que nós temos juntado disso nos vídeos anteriores, você pode se inscrever no nosso canal e você tem acesso não só a todos os vídeos das histórias de Hércules, como também de todo o restante do nosso arsenal, sem qualquer custo para você. No decorrer do nosso vídeo, vai estar aparecendo para vocês uma chave Pix, um QR Code. Ali você pode, se você gostar do nosso conteúdo, você pode contribuir com o nosso trabalho na quantia que lhe for interessante, que lhe for possível, enfim. Por fim, temos também o link do nosso livro. Esse aqui é o primeiro livro, nós estamos com o segundo já a caminho de ser editado, mas esse aqui ainda está disponível fisicamente nas livrarias e online também, o e-book, a versão eletrônica dele. Bem, isto dito, nós podemos então passar, assim, desnecessário dizer, mas sempre importante, os 3 Cs, comentar, curtir e compartilhar sempre ajudam muito o nosso algoritmo, tá bom? Obrigado. Bem, hoje nós vamos conversar então sobre um trabalho que é, como todos, né? Tem um quê de bizarro. Tem um quê de bizarro, tem um quê de caprichoso e tem um quezinho de genial, tá? Então o que acontece? O tempo ia passando e Euristo, o primo de Hércules, não conseguiu ainda arrumar um trabalho para ele em que ele se enroscasse. Hércules conseguiu sair de todos os enredos numa boa. Então ele está chegando, ele tinha 12 oportunidades para dar fim ao primo do qual ele sentia inveja e o qual ele temia em termos de herdabilidade e trono, uma vez que ambos eram filhos de Júpiter com uma mortal, né? Então ambos eram semideuses. Então, vai lá e cutuca, o Euristo fala, e aí? Não arrumou nada ainda? Daí o Euristo foi lá e falou, não, tá bom. Aí ele chamou Hércules e falou o seguinte, você vai ter que ir lá em Gerion e você vai ter que pegar uns bois lá de Gerion e trazer como uma oferta para a deusa Hera. Aí acontece que a reputação desse rei Gerion já era conhecida de Hércules. Hércules falou, peraí, meu, esse cara aí não vai querer dar uns boizinhos para Hera, não. O cara é casca grossa. Falei, não, dá um jeito. Então ele pega e resolve ir então até onde está Gerion e tentar trazer algumas reses do rebanho dele. Ele tinha um rebanho imenso, era enorme. Nós já vimos anteriormente que o rei Álgias tinha mais de 3.000 cabeças de gado confinadas em uns estábulos que ele não limpava. Esse rebanho era ainda maior. Eu não faço ideia do tamanho. Possivelmente fosse um número de reses que excedia o possível naquele tempo. Podia ser uma grande hipérbole, né? Mas ele vai, então ele assume a missão, desta vez sem aliados. Dessa vez ele vai sozinho, e nós vamos ver que sozinho uma ova. Ele começa a caminhar, porque este Gerion era um gigante com
3 corpos, um quadril e 3 corpos, muito forte e muito hostil com estrangeiros. E ele ficava no extremo oeste do Mediterrâneo, no extremo oeste da Europa. Então Hércules começa a penosamente fazer sua caminhada. Era um herói, né? Ele conseguiria ir do Peloponeso até a Europa Ocidental na perna, só que ia demorar muito. E aí o que acontece? Hélio e seu disco solar, Hélio é o deus do sol, Hélio e seu disco solar resolvem acudir Hércules. E vem falar, sobe aí no disco aí, vambora. E Hércules vai na carona do disco de Hélio, né? Que deu um grande alívio para ele, a ponto dele dizer, pô, mas eu tô ficando aqui muito tempo nesse disco, o dia inteiro andando, daqui a pouco eu vou ter que enfrentar Gerion, sei lá quem mais, será que eu não deveria estar me exercitando um pouco? Né? Então tal estava sendo a moleza dele. Lá chegando, ele chegou a um final do Mediterrâneo, onde havia um largo estreito. Um largo estreito no Mediterrâneo. O Mediterrâneo se fechava, tinha essa passagem, era larga, mas você enxergava a terra dos dois lados. Após esse estreito, as águas entravam num oceano enorme e desconhecido. O estreito era o Estreito de Gibraltar. À esquerda do Hércules estava a África, à direita estava o sul da Espanha. E aí ele resolveu erigir 2 monumentos nas laterais desse estreito. Foi lá e fez. Não explica muito bem porquê, fica aí para conjectura de todos. E esse lugar, essas colunas ficaram conhecidas como as colunas. Ele empilhou pedra, tá? Vai achando aí que foi uma obra de arquiteto. Não, empilhou pedra, tá? No melhor estilo Hércules. Mas ficaram essas 2 colunas e chamam-se as colunas de Hércules, né? Uma vez chegando lá, ele começa a procurar aonde está o tal do Gerion, né? Não se sabe ao certo se o Gerion seria africano ou se Gerion seria espanhol, na Espanha de hoje e na África de hoje. Não se sabe, mas parece que ele teria virado para o norte, tá? E aí ele vai e começa a procurar. No caminho ele encontra Ortrus. Ortrus é um cachorro de 2 cabeças. Depois ele vai ter que enfrentar um de 3, mas dessa vez, em ensaio, ele pega um de 2 que ele tem que matar. E também é filho daqueles 2 titãs, Equidna e Tífon. E parece assim, que esses 2, quando eles tinham filho, era uma coisa mais horrorosa que a outra. O leão de Nemeia também era filho de Equidna e Tífon. Por fim, ele encontra o tal do Gerion. Ele está numa ilha e o Gerion está numa outra, que depois teria vindo a se chamar Leon e Cádiz, a ilha atual de Cádiz. Acredita-se que é por isso que ele foi para o norte, mas isso tudo está dentro da narrativa da época, então não dá para jurar, tá? Aí por fim eles entram numa discussão. E o Gerion fala, não vou dar boi nenhum, não, mas veja bem, não quero saber. Daí Gerion manda um monstro, Eurytion. Eurytion, ele era uma serpente com várias cabeças. Lembra muito a Hidra de Lerna, lá nos primeiros trabalhos do Hércules. E Hércules vai lá e acaba matando Eurytion. Aí tem toda a história, como é que isso foi, como é que isso aconteceu, quem tiver curiosidade pode se aprofundar aí, é muito bacana, tem várias referências, tem vários autores diferentes, é mega legal. E aí, por fim, Gerion luta com o Hércules. Eles começam a lutar. Eles lutam por horas. Não é briga de boteco, não. Deu 40 segundos, já separa, é uma garrafada, uma sapatada e acabou o assunto. Não. A coisa levou horas. Hércules, no final, ele pega e parece cena de... Ele pega o arco e a flecha, ele dispara 3 flechas, ele acerta
uma flecha em cada peito de Gerion. Gerion tem 3 peitos, dentro dos quais um coração cada um. Ele acerta os 3 corações numa flechada só. Então, aí o cara morre. E aí, com isto, as boiadas estão disponíveis para Hércules. Aí, novamente, aí como é que o Hércules vai fazer? Tá? Ele vai voltar agora para a Grécia com o maior rebanho de bois do mundo. Como é que eu faço com o Putin? Como é que eu vou voltar com esse monte de boi? Uma coisa é trocar porrada, dar peteleco, levar peteleco, facada, flecha, porretada. Outra coisa, velho, é construir, destruir o adversário. É fácil. Duro é você construir o que você vai colocar no lugar do que você destruiu. Aí é que dói. E agora, seu Hércules? Muito bem, matou Gerion, perfeito. E agora, como é que faz com os boi? Aí, quem que aparece novamente para ajudar o teimoso? Hélio. Hélio e seu disco solar. Não me pergunte qual era o tamanho do disco solar do Hélio, que eu não sei, porque coube a bicharada toda lá. Então devia ser um baita de um disco, né? E aí, pararam uma noite para descansar, para os bois pastarem, e vêm salteadores. Hércules podia dar fim de um exército inteiro, desde que o exército estivesse junto. Agora, sem salteadores, um para cada lado, não havia o que ser feito. Então Hércules perde muitos bois para esses salteadores, e então ele clama a Júpiter: grande Júpiter, não me abandones. Então, no primeiro momento ele sai sozinho, no segundo momento ele recebe ajuda de Hélio, no terceiro momento ele recebe ajuda de Hélio e ainda pede mais ajuda ainda para Júpiter. Então os bois são recuperados e aí quem quiser ler a história está lá. Ele enfrenta então o cachorro, ele enfrenta o Caco, um cara com 3 cabeças. Ele tem um corpo só, mas ele tem 3 cabeças. Não melhora muito, né? Não alivia a monstruosidade do cara, né? E as 3 cabeças falam quase ao mesmo tempo. Então parece... Sabe quando você assistia os 3 Patetas? Hello, 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 hello. Então, devia ser uma coisa mais ou menos assim, horroroso, um espetáculo medonho. E por fim, ele combate e abate mais esse monstro horroroso e dá fim e continua a sua jornada até o final do périplo. Hélio fala do périplo que ele faz pelo Mediterrâneo, né? E chega na Grécia. Chega na Grécia, ele começa a perceber que algumas reses, alguns bois começam a levar um susto e reagir. Ele fala: que coisa estranha. Até que de repente ele sente uma picada medonha na perna. Ele olha a mutuca, o moscardo. Veja, ele lutou com um gigante de 3 corpos, depois ele lutou com um cachorro de 2 cabeças, depois ele derrubou um cara com 3 cabeças, né? Tudo. Só que contra a mutuca, ele não tinha o que fazer. Parece o nosso Aedes aegypti, né? A gente não vence o bicho de jeito nenhum, né? O bicho é desse tamanico, a gente esmaga com um dedo. Mas a disparidade de força e a disparidade de inteligência não é suficiente para a gente conseguir levar melhor do mosquito. Isso não é brincadeira, não, né? E por fim, a ajuda, né, na mutuca, e ele acaba levando então, acende uma fogueira, a fogueira espanta as mutucas, e então ele consegue entregar os bois e diz para Euristeu: agora a oferta é sua. E Euristeu: o que eu faço com esses bois? Ele falou: fala qual era. A oferta é sua, você que sabe o que você vai fazer com essa oferta para ela. Enfim, aqui nós vemos então na história de Hércules, a gente vê o seguinte, que houve um crescendo dentro
da história. A primeira coisa é que ele inicia tudo sozinho. Ele tenta dar conta da tarefa sozinho. Ir até a Península Ibérica e trazer de volta milhares de cabeças de gado. A gente viu, não é nem uma questão de força. Como é que ele vai fazer para parar a perda e o desgaste do rebanho com o roubo? Mas imediatamente ele recebe num primeiro momento a ajuda de Hélio, o deus Hélio e seu disco solar. Eu fiquei impressionado com essa imagem, né? Eu nunca tinha atinado para isso. Hélio é o Sol, isso eu já tinha muito claro. Mas eu não tinha ideia da presença do disco solar. É engraçado que é o mesmo disco solar que aparece no culto ao deus Atum do Egito. Quem que tiver curiosidade pode ir lá dar uma olhada. O deus Atum e uma curiosidade que tem lá no Egito. Esse Hélio e seu disco brilhante tem um paralelo parecido. Por fim, depois da ajuda de Hélio, além de Hélio, ele pede então ajuda a Júpiter e Júpiter o acode a pedido. Então nós vemos aqui o crescimento, o amadurecimento progressivo do personagem. Num primeiro momento ele acha que é tudo com ele resolve tudo. No segundo momento ele começa a reconhecer que ele precisou e precisa da ajuda dos outros. Não é chegar eu faço, fazer fazendo, chegar fazendo, não. E num último momento, além de perceber que ele recebeu a ajuda de a quem ele não pediu, por fim vem a ajuda explícita de quem ele pediu. Então você percebe, no lidar com a própria ideia de onipotência, você percebe a maturidade progressiva dele. No primeiro momento, Hélio fala, esse cara não vai conseguir sozinho, mas ele não está se tocando disso. No segundo momento, o Hércules se toca, eu não estou conseguindo dar conta disso aqui. Então ele pede ajuda a Júpiter. E aí Júpiter o ajuda, e assim essa missão é cumprida. O outro ponto que é de um recorte fantástico aqui é o seguinte: eu tenho que ir para a Península Ibérica, eu tenho que trazer os bois de Gerion. Eu fui lá, eu matei Gerion, eu anulei Gerion. Agora os bois são minha responsabilidade. Agora quem tem que levar para pastar sou eu. Agora quem tem medo de ladrão por causa dos bois sou eu. Antes dos bois eu dormia na praia, acabou, cara. Quer dizer, não tem nada para roubar de mim. Agora tinha o maior rebanho de bois do mundo. Então é uma outra coisa assim, aquilo que a gente aspira. Tem um ditado em inglês que diz assim: be careful what you wish, because what you wish you just might get. Então, poder, prestígio, dinheiro, reconhecimento, é mesmo. Quando chegar, você vai ter que se entender com aquilo. O Mick Jagger, que é o vocalista dos Rolling Stones, eu vi ele falar mais de uma vez, ele falou assim: fame is a bitch. Seria em português, seria assim: fama é um saco. Fama, perdão da expressão, fama é uma merda. E é uma coisa que ele queria, ele foi atrás. Quando você se torna famoso, você vai pagar o preço de ser famoso. Se você se tornar opulento, você vai pagar o preço de ser opulento. Se você quiser reconhecimento, você vai pagar o preço de ser reconhecido. Existe algo aí para o qual nós temos que nos preparar. E a atenção plena é uma ferramenta importantíssima no sentido da gente não perder a lucidez. Um outro cara que ficou rico, famoso, aquele cara dos Bee Gees, o Barry Gibb. Barry Gibb já era filho de músicos. O pai dele não era um músico famoso, mas ele era um saxofonista, tocava num quarteto de jazz, tinha um certo, fazia isso profissionalmente, então tinha um certo alcance. E quando o filho começou a ficar famoso, os filhos, melhor dizendo, o velho falava assim:
Don't believe a drop of it. Não acredite numa gota do que você vê, porque descia no aeroporto aquela multidão de pessoas loucas para ver o cara, né? Não sei o que, e os irmãos bidis e tal. E ele lembrava do pai dele, falando assim, não acredite em nada disso. E outra coisa que ele falou assim, quando eu chegava em casa, não adiantava ser uma celebridade. Em casa você não é celebridade, em casa você é você. Acabou. Você está no mesmo tacho. Então, esta capacidade de manter a lucidez, que foi a capacidade que o Hércules teve, falou, cara, estão levando embora todos os bois. Pô, eu preciso de ajuda. Esse é o momento em que ele sabia que ele não era o cara que estava sendo imaginado naquela tarefa. Ele era outra coisa. Esta capacidade de nos percebermos para além da miragem também é chamada de humildade. As pessoas gostam de falar de humildade como se fosse uma espécie de renúncia. Eu sou tão fantástico e não deixo subir para minha cabeça. Deixa assim, você se acha fantástico. A humildade verdadeira é o reconhecimento da nossa incapacidade de corresponder ao que é imaginado de nós, em nós, para nós. Muito bem, então nós vemos aí a trajetória extraordinária, o rumo, o caminho rumo à humildade que um herói, filho de um deus, um semideus, estava trilhando rumo a uma certa realização das coisas. Eu vou antecipar um pouco uma coisa que nós não vamos abordar aqui, porque aqui nós abordamos os 12 trabalhos. Mas o nome Heracles, ele em vida, ele não se chamava Hércules. Hércules é a romanização de Heracles. O nome dele era Alceu Alceste ou Alciste, uma coisa assim. Que nem Alce, aquele bichão lá do hemisfério norte. O nome dele era Alceu Alceste. Ele foi elevado, Heracles foi um título que ele recebeu depois que ele morreu e experimentou a morte humana e foi levado ao Olimpo. E no Olimpo, a Hera, que sempre foi uma megerinha com ele, o reconheceu, o recebeu e deu a ele o nome, a glória de Hera, Heracles, porque ele significou o encontro entre o homem mortal, falho e trôpego e a divindade sublime, onipotente e gloriosa. E ele representou, como poucos outros personagens da mitologia, ele representou esse encontro. Não uma ambiguidade, mas sim um encontro. Só para fechar aqui, tá? Então nós temos as colunas em Gibraltar. E o que tinha de tão terrível no Estreito de Gibraltar? Tinha duas coisas. Era o estreito e era o mar atrás. Era o desconhecido e o grande. O Atlântico fazia o Mediterrâneo parecer um brejo. Parecia o Mediterrâneo, fazia parecer uma lagoa. As ondas, as correntezas, não brinca não. Então, a grandeza, a dimensão e o desconhecimento, o fato de ser um oceano desconhecido. Hoje, a gente sabe que não, inclusive nós aqui estamos gravando do outro lado desse oceano, que está mais do que manjado, está mais do que atravessado e está mais do que conhecido. Mas na época era um grande enigma. E a mutuca, porque o que está fazendo essa mutuca aqui? O mutuca não é o desafio da grandeza do desconhecido, é o desafio do detalhe e do que já é conhecido. Que o grande desafio da nossa vida é lidar com o que a gente já conhece, porém lidar com criatividade. Nossas limitações, nossos defeitos, os cacuetes que nós temos no convívio com as pessoas que a gente ama, as coisas que a gente suporta mal, as coisas onde a gente se sai mal, exatamente esse universinho de coisas, nossas timidezes, as nossas extraversões, isso daqui já é conhecido.
o desafio é lidar com ela, como a mutuca. É isso aí, gente. Se você gostou do nosso vídeo, muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de dar um like, comentar e compartilhar. Lembrando que, muitas vezes, compartilhar uma pergunta que surge pode, às vezes, ser ainda mais rico do que descrever um insight. Então, fica super à vontade de perguntar, porque realmente isso ajuda bastante o nosso algoritmo. Muito obrigado e até a próxima.